Olá, alunos! A gente está hoje se encontrando para o nosso primeiro webinar gravado. Provavelmente vocês já me viram, a gente já conversou porque teve o webinar de abertura do curso. Se não, eu retomo aqui algumas coisas que eu busquei trazer nesse dia do encontro. A primeira delas é que alguns de vocês, ou talvez todos, tenham passado pela disciplina de metodologia científica, e nessa disciplina a gente tinha um webinário, né, gravado muito curto, explicando o que vocês precisavam fazer em cada um dos módulos. A partir deste quadrimestre, a gente não vai mais ter essas explicitações, explicações sobre o que vocês devem fazer. A gente vai fazer de um formato um pouco mais dinâmico, mais acadêmico, né? Trazendo discussões e debates associados à temática do módulo, né? Da disciplina como um todo, mas principalmente do módulo. E buscando algumas reflexões para que a gente possa dar suporte para a leitura dos textos. Então, todos os webinários gravados vão ter esta perspectiva, que é a gente debater algum conceito, alguma ideia que antecede a leitura dos artigos, tá? E para essa aula, né, ou esse webinar, a gente vai discutir a relação entre cultura, sociedade e educação, partindo da ideia do conceito de cultura, tá? Essa perspectiva é para que a gente possa entender qual é o papel da sociedade para a escola, né, para a formação dos discentes, né, e como se dá os objetivos sociais que impactam na formação dos estudantes. E todo esse debate vai estar, de certa forma, ancorado pela questão da cultura, né? Então, a aula de hoje ela é uma acho que revisitar talvez nem seja a palavra, ela é um panorama geral de diferentes percepções do conceito e da ideia de cultura, do qual eu vou trazer algumas reflexões para que nós possamos ler e dialogar ao longo do quadrimestre, né? E que, de certa forma, darão suporte ou facilitarão, esses debates facilitarão a leitura depois dos artigos que se seguem. Tá? Então, eu vou apresentar agora algumas ideias de cultura e depois, no final desse módulo, eu vou apresentar rapidamente os dois textos dessa disciplina que farão parte das atividades desse primeiro momento nosso de estudos. Tá? Bom, para tanto, né, a primeira questão que a gente traz, né, e que tem a ver com este debate, é a questão do como surge, né, como aparece a ideia de cultura pela primeira vez, né? No livro do Laraia, que chama Cultura, um conceito antropológico, que é um livro muito interessante, até quem tem interesse nesses debates, né? É um texto que faz, né, uma revisita o conceito de cultura, né? Ele fala que a primeira vez que aparece essa ideia, né, de cultura foi em 1871, num livro chamado Primitive Culture, de Edward Taylor. Essa primeira esboço do que seria posteriormente a ideia, o conceito de cultura, aparece da seguinte forma, né? Ele diz, por um lado, a uniformidade que tão largamente permeia entre as civilizações pode ser atribuída em grande parte a uma uniformidade de ação de causas uniformes, enquanto, por outro lado, seus vários graus podem ser considerados como estágios de desenvolvimento ou evolução. Então, naquele primeiro momento, o Taylor já dava alguns indícios para a gente do que seria posteriormente a ideia mais moderna, vamos dizer assim, né, do conceito de cultura, né? Seria uma tentativa de olhar para um grupo a partir de suas ações, as formas como esses sujeitos interagem entre si, buscando certas aproximações ou similaridades que definiriam aqueles processos coletivos de entendimento sobre uma ação social, né, uma interação social.
né? E o mais interessante é que ele vai apontar que posteriormente, né, isso vai criando, né, alguns estágios de desenvolvimento. Então você consegue perceber aí já resquícios da ideia moderna de cultura, né? Para ele, então, para o Laraia, ele diz então que a gente pode, né, hoje em dia, encontrar dois elementos, né, ou dois tipos de percepção, reflexão sobre essa ideia de cultura. Né? A primeira, que ele vai definir como interna, né, que resulta dessa dinâmica do próprio sistema cultural dentro dele mesmo, como que as dinâmicas internas de uma determinada cultura se dá, mas também num segundo momento, né, ou de uma segunda percepção, segundo olhar, que é quando esta cultura tem contato com outra cultura, e essa outra cultura se modifica e a cultura que a gente olha também vai se modificar num processo que na antropologia chama-se aculturação, né, a aproximação de culturas. É muito complexo a gente falar de cultura de um modo geral e as pessoas tendem a usar ela muito numa perspectiva senso comum. Né? Eu gosto de usar então exemplos porque eu acho que eles facilitam a maneira como a gente enxerga, né? Ou como que a gente percebe essas dimensões. Um exemplo que eu gosto de dar, né, recentemente saiu, né, um filme novo de um diretor relativamente jovem, né, que é o Eggers, que chama O Homem do Norte. Esse é um filme muito interessante porque ele vai contar a história dos vikings, né, mas numa perspectiva da cultura viking, ou uma tentativa de reconstituição dessa cultura, ou seja, um olhar moderno, de certa forma, porque estamos numa sociedade moderna, para uma outra cultura que seria uma cultura primitiva, mas de uma maneira que eu estou falando aqui bastante, né, superficial. A história em si uma saga, conta a história, né, de uma saga islandesa de Hamlet, que na verdade foi uma saga da qual Shakespeare se inspirou para escrever Hamlet. E essa obra ela é interessante, todas as obras desse diretor são interessantes porque ele busca trazer as dimensões mais próximas possíveis da cultura da época. E isso se dá na reconstituição de figurino, né? Na reconstituição das casas. Né? Para quê? Para que os sujeitos que estão imersos naquele espaço possam reconhecer e se reconhecer naquela cultura e reconhecer os elementos que influenciam o externo para o interno. Bom, tem uma discussão muito interessante desse diretor, mas o mais interessante de tudo, pelo menos a meu ver, é como a dimensão do sobrenatural, que para a gente parece ser um elemento extremamente, ou pelo menos para a maioria das pessoas, né, um elemento extremamente fictício, né? Ele vai mostrar como que esse sobrenatural se impõe na própria cultura de um determinado grupo como uma realidade. Então, esse é um bom elemento para a gente entender a importância, de certa forma, de você reconhecer os elementos culturais nas suas diferentes vertentes. Não só na vertente que eu vou chamar de objetiva, na casa, na roupa, mas principalmente o que me parece mais difícil, que são as subjetivas, aquelas que estão implícitas, que a gente, em geral, tem mais dificuldade, né, de apontar e reconhecê-las. Né? Então, esse é um bom elemento para a gente entender como que se dá essa reflexão sobre a ideia de cultura. O conceito de cultura, portanto, tem várias interpretações e é muito difícil para qualquer pessoa dizer ou trabalhar com o conceito de cultura de uma maneira geral. Você vai ter diferentes vertentes, linhas de pensamento, principalmente na antropologia, que é o primeiro espaço que debate cultura, e essas diferentes percepções, esses diferentes grupos, né, vão obviamente trabalhar a cultura de maneiras distintas, principalmente entendendo, né, as suas diferentes perspectivas teóricas. Né? O conceito de cultura para Goethe, que eu acho que é sem dúvida nenhuma um dos autores que é mais citado no campo da educação em termos da sua
da sua análise de cultura, ou antropólogo que eu vejo mais citado, porque ele faz uma interpretação bastante interessante, inclusive da cultura científica, e obviamente que isso impacta de uma maneira bastante interessante, né, o nosso olhar, né, ou buscando entender esse olhar da antropologia para a ciência. Tem muitos outros autores que vieram depois, né, o próprio Bruno Latour, enfim, mas então esse é um dos autores, talvez seja o mais antigo, vamos dizer assim, desses que são citados pela área. Né? Então ele diz o seguinte, ele sempre vai olhar, né, a ideia de cultura, né, dentro de uma perspectiva semiótica. Né? Então ele fala assim, bom, o homem, de certa forma, ele é um animal que foi amarrado em teias de significados. Né? Essas teias de significados são produções do próprio homem, né? Da própria, eu vou chamar já de cultura, né? Mas da própria forma como, individualmente ou socialmente, ele construiu sentidos e significados para aquela sociedade ou para aquela cultura, né? E aí ele fala então que, portanto, essa visão do conceito de cultura para ele nunca vai ser uma ciência experimental em busca de leis, mas uma ciência interpretativa, no sentido de que a gente não está buscando elementos, aqui eu vou trazer uma visão bastante positivista, não é muito essa a discussão do Goethe, mas não é a gente, ou os sujeitos, ou ele, ou aqueles que estão procurando essa ideia de cultura, ir atrás de significados objetivos, mas sim compreender qual é o papel desses significados para definir essa determinada cultura, né? Bom, e isso implica, portanto, que também vai, de certa forma, resvelar na ideia de ciência, né, ou como ele mesmo compreende a ciência, né? Então ele vai, dentro desse contexto, bom, deixa eu só fazer um adendo aqui antes, que é importante que vocês saibam, né, que essa dimensão da ciência que eu trago aqui, muitos de vocês não são formados em ciência, não têm interesses específicos sobre as ciências naturais, né, mas é interessante porque a própria ideia de ciências naturais que eu, de certa forma, trabalho, eu discuto bastante, ela perpassa outros elementos do conhecimento específico, né? Tem um autor que eu particularmente gosto bastante, que é o Pierre Bourdieu, que ele vai contar um pouco essa reflexão, né, de que ciência é ciências naturais, é ciências humanas, né? E os desafios impostos a esse tipo de ciência são, às vezes, parecidos, às vezes diferentes, mas são ciências, né? Então, quando eu falo ciência, estou falando de ciências naturais, mas obviamente que aqui a gente está reconhecendo todas as outras ciências, como a história, a sociologia, a filosofia, né? As linguagens e assim por diante, né? Bom, então ele diz o seguinte, né? Para compreender então essa tal ciência, a gente primeiro, né, não deve se focar em teorias ou nas descobertas da ciência. Não é o produto em si que define, né, nos ajuda a verificar ou a olhar ou a compreender a cultura científica. A gente só compreende a cultura científica se a gente olhar para os praticantes da ciência, como eles fazem, como eles agem, quais são as dimensões sociais, culturais que envolvem esse processo do fazer ciência. Ou seja, eu interpreto a realidade, eu interpreto a cultura científica. Ela me representa ou ela me traz mais elementos para compreender essa tal cultura do que eu ficar observando somente os produtos finais, vamos dizer assim. Né? Portanto, né, essa ideia de cultura ela vai levando a gente a olhar muito para elementos do comportamento. Né? O Leslie White, ele também tem um livro muito curtinho, ele é muito fininho e, portanto, é um livro que você lê numa semana, 2, 3 dias. E é um livro que ele é bastante... Ele é um antropólogo americano, e esse livro, O Conceito de Cultura, é um livro que é bastante discutido assim, dentro até da própria sociologia, porque ele traz um panorama bastante interessante ali que que eu recomendo que vocês um dia peguem o livro para dar uma olhada, né? Mas, bom, então essa dimensão do comportamento, né, que vai aparecendo
ela de certa forma vai dando para a gente algumas pistas, né, de como que a dimensão da cultura não é só a dimensão dos objetos, dos artefatos culturais, não é só as regras, os valores impostos, mas é a maneira como a gente age ante o mundo, como a gente compreende esse mundo, né? E aí, por Leslie White, ele vai dizer que a cultura, portanto, são ideias, né? E essas ideias vão gerar comportamentos que para ele não são culturais, não é a cultura, mas são culturais, né? Então, se eu for fazer uma ciência interpretativa da dimensão para entender o que é uma cultura, né? O que eu estou fazendo, na verdade, é analisando os comportamentos que vem da perspectiva cultural, mas que não é a cultura. Eu entendo o comportamento, mas o comportamento não define a cultura, ele me define elementos. Esse comportamento se constitui como elementos culturais, né, da própria interação com a cultura. Por isso ele vai falar que um objeto é produto de um comportamento e que esse comportamento, então, é cultural e que essa ideia, portanto, de certa forma, está imersa na dimensão da cultura, mas o comportamento, os objetos, eles são culturais, ele não é a cultura. A cultura, ela é aquilo que instiga, é aquilo que envolve, de certa forma, todas as ideias, e é dali, né, das ideias que você reconhece a própria cultura, né? Então, a Whittaker também tem. Eu vou começar a indicar todos os livros, porque todos esses livros foram bastante importantes para as leituras, né, principalmente dessa aula, mas que a Whittaker, que é uma professora da Unesp, era, né, porque agora ela está aposentada, mas ela vai falar então que a cultura, né, nessa diferente perspectiva desse livro que é a cultura e o ecossistema, né, e a relação da maneira como a gente lida com o mundo, com o ambiente, né, que vai ser a segunda fase desse curso que a gente vai debater bastante, ela vai falar assim que na verdade a cultura é tudo que nos humaniza, né, então ela busca diferenciar, né, aquilo que nos faz diferentes dos animais em termos de certa forma de uma certa racionalidade, para elementos que não são cultura, né? Ela quer definir um pouco essa distinção, né? Então, o que é cultura? É aquilo que nos humaniza, né? Mas tudo é cultura? Por exemplo, um fenômeno de opressão, um fenômeno de dominação, ele é cultura? E aí, para ela, não, né? Ela vai dizer assim, olha, esses fenômenos, eles pertencem a um plano da ideologia, né? Que é outra coisa que não é cultura. Então, por que eu estou falando isso? Porque às vezes não faz sentido dizer que um comportamento opressor, um comportamento de dominação é a representação de uma cultura, né? Ou de um comportamento, um comportamento cultural. Porque no final das contas, isso está ligado a outros elementos, inclusive de valores, que é a dimensão ideológica da maneira como a pessoa, o sujeito, compreende aquela realidade ou aquele mundo, né? O Goethe então vai falar, né? Goethe vai falar que nesse contexto a gente pode olhar então a ciência como essa dimensão diagnóstica, né? A ciência como uma, de certa forma, né, de crítica da cultura, né? Ela é reflexão, ela é o contraponto. A ideologia, portanto, é uma dimensão de justificação, em geral apologética, né? Então ele fala assim, a parcela de cultura que se preocupa ativamente com o estabelecimento e a defesa dos padrões de crença e valor, né? Então eles são, de certa forma, distintos da cultura. É importante a gente olhar para isso e a compreender isso, porque isso esbarra, né, e vai de certa forma, ser um elemento importante para a gente entender o que é a escola, né? O que é a escola? Ela é, e há muitos debates hoje em dia sobre isso, né? A escola, ela é uma perspectiva ideológica, tem uma perspectiva ideológica, ou ela tem uma perspectiva cultural, né? Essa é uma provocação que eu acho que é importante para a gente fazer, né, como educadores, né? E aí o Goethe vai continuar, né, esse debate, e ele aponta, né, embora ciência e ideologia sejam empreendimentos diferentes, em alguns momentos elas não deixam de ter relações entre si, né? Ele vai falar que a ideologia ela também faz exigências empíricas, né? Principalmente para
que ela possa direcionar, de certa forma, a maneira como a sociedade olha a ciência também, no sentido de que ela quer levar a um objetivo da racionalidade, um objetivo racional de como olhar o mundo, né? Então, para ele, elas têm, né, ou de certa forma a ideologia começa a ganhar esse papel que era do conhecimento científico quando falta esse conhecimento. E aí a gente cai no que ele vai chamar depois também da falta de conhecimento como senso comum, né? Bom, e a escola, né? Como a escola fica? Só. Toda escola, ou toda educação, ela é pautada, de certa forma, num processo de interação entre sujeitos. Né? Quando a gente fala educação, a gente automaticamente vai lembrar do professor e do aluno. Né? Ou seja, alguém que, de certa forma, educa outra pessoa. Né? E essa relação ela está sempre baseada na interação, né? Na transmissão, na aquisição de determinados conhecimentos. Transmissão, comunicação aqui é o que Foucault está colocando como elemento mais amplo, né? Porque do ponto de vista antropológico, ele usa bastante a ideia de cultura na antropologia, né? A dimensão da comunicação, transmissão, ela não tem um valor tão crítico como tem, por exemplo, na educação, né? A gente não transmite nada na educação, né? Esse é o debate, Paulo Freire fala isso, vai se debater também o Paulo Freire aqui, mas ele está olhando mais do ponto de vista de análise antropológico do para que serve a escola, né? Então essa dimensão da transmissão realmente para ele não tem essa perspectiva ainda crítica, né? Nesse momento ainda crítica de como se dá essa interação, mas ele vai falar então dessa transmissão do conhecimento, de certa forma comunica, né? Competências, crenças, né? Hábitos e valores. E tudo isso, no final das contas, é sempre um conhecimento que não é construído o tempo todo, não é inédito o tempo todo, né? Ele é sempre traz alguma coisa que nos precedeu, né? Então, e provavelmente vai, de certa forma, a partir do momento que você transmite, né, ou comunica aquele saber ou aquele valor, ele já te ultrapassou e provavelmente vai ser reconstruído futuramente também. Né? E aí, essa interação entre os sujeitos para ele nada mais é do que uma transmissão cultural. Né? Então ele fala que a escola, no final das contas, é um espaço importante de transmissão de uma cultura, ou de ideias, ou de valores que estão associados a determinadas culturas. Né? E ele fala que isso gera, obviamente, muitos desafios. Né? Um desses desafios, né, é a própria complexidade para entender o que seria essa relação entre educação e cultura, né? Que não está unicamente associada a uma ideia de seleção de conteúdos ou de transposições didáticas. Né? Quem é da matemática, eu acho que deve, e acho que da ciência da natureza também já deve ter ouvido falar de um autor chamado Chevallard. Né? O Chevallard ele vai falar que o conhecimento ele é transposto, né? Da academia para a escola, né? E essa transposição, de certa forma, cria algumas modificações, né? Você cria coisas novas, mas também você faz modificações para o contexto escolar. Né? Então, ele está aqui falando, né, que não é somente uma transposição didática. Né? E isso eu acho que é uma coisa muito interessante, né, nessa perspectiva. Né? Ele fala assim, eu vou ler e já comento. Né? Ele fala assim, a educação é cada vez menos capaz hoje em dia de encontrar um fundamento e uma legitimação de ordem cultural, porque a cultura perdeu-se o seu norte e se encontra privada das amarras da tradição e da bússola do princípio da autoridade. Um dos debates que ele vai trazer em relação a essas dificuldades é que se a cultura é um espaço, né, de transmissão. Desculpa, falei errado, isso é escola. Se a escola é um espaço, né, de transmissão da cultura, né, e que, portanto, quer gerar comportamentos que são comportamentos culturais, ela precisa entender o que é essa cultura e qual é o sentido moderno dessa cultura. Né? Então, o Foucault vai falar que existe, né, aquela perspectiva que é mais, vamos dizer assim, limitada, que está associada àquele sujeito que contém uma cultura, né, que é um sujeito, uma certa
uma certa visão de que o sujeito é culto, né? Essa percepção mais específica, fechada. E a gente tem por outro lado, uma outra percepção que é uma percepção mais ampla, né? Que seria algumas mais modernas até hoje em dia, né? Que a concepção de cultura é isso da qual a gente está imerso, as relações estabelecidas entre nós e o mundo, né? Uma coisa mais abrangente. Ele diz assim, olha, a escola, ela não é nenhuma nem outra. Né? E é essa dificuldade de ela querer ser uma ou outra é que faz com que ela tenha, hoje, passe por esses elementos de dificuldade de legitimação. Né? Esse é um debate interessantíssimo que a gente vai tentar retomar ao longo desse quadrimestre, né? Durante essa primeira fase teórica da disciplina, mas ela, de certa forma, é o primeiro elemento do qual a gente vai discutir os dois textos, né? É como se ela fosse o basilar, né? Para que a gente possa discutir dois outros textos essa semana, né? Ou esse módulo. Né? A primeira é a identidade social, autoestima e resultados escolares, do Jorge Sens, que é uma discussão bastante interessante de como eu acho que a gente pode olhar para os discentes, mas também podemos olhar para nós mesmos, né? Como a dimensão do social influencia as nossas identidades e como esse reconhecimento, ou a falta dele, né? A falta desse reconhecimento dessa identidade, né? Leva a gente a resultados escolares. Bom, aí ele vai fazer a discussão lá, às vezes, ou em sua maioria, negativos, né? Bom, e portanto, né, isso leva a gente a pensar o que é participar dessa sociedade ou dessa cultura, se a gente quiser falar também dessa dimensão cultural que permeia a sociedade. E aí a gente vai entrar no debate sobre o que é essa cidadania que a gente espera na escola, né? Na sociedade como um todo, mas na escola, né? Que a gente fala tanto que para o sujeito cidadão, que cidadania é essa? Né? E aí a gente vai trabalhar com o texto da Francine Pinhon e da Isabel Martins, que é algumas questões, algumas críticas, inclusive, que essas autoras vão fazer sobre a ideia de sociedade e como a sociedade nós compreendemos a sociedade, como a sociedade compreende a escola e como esses elementos influenciam de uma maneira mais reflexiva, né? O que a pesquisa entende por cidadania, mas também o que a gente, escola, entende por cidadania, qual é o papel da escola nesse contexto. Elas trazem um texto um pouco mais teórico, vai trazer alguns autores, mas eu acho que é uma experiência interessante de aquisição. Alguns de vocês já conhecem, então vai ser uma reflexão um pouco mais, vamos dizer assim, olhando sob a perspectiva da educação científica, um pouco diferente, mas para aqueles que não conhecem, tem uma revisão interessante ali das diferentes percepções do que é sociedade. Todos esses elementos, portanto, vão continuar influenciando a ideia que a gente quer trazer nessa disciplina, né, que é o quanto que a sociedade implica, né, em modificações da maneira como enxerga o mundo, como a ciência é influenciada por essas dimensões da sociedade e dessa cultura científica, como esses elementos impactam na própria constituição do reconhecimento da identidade cultural e social dos discentes, das discentes e nós também, né? E como esses elementos, de certa forma, influenciam ou vão influenciar as nossas escolhas futuras, e aí a gente vai entrar no debate sobre educação ambiental. Então, esse módulo, portanto, é esse vídeo mais esses dois textos, e a gente terá, obviamente, outro vídeo por próximo módulo também retomando esse debate. Então, obrigada a todos e a gente se vê em breve.